Olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor bendito. Amém? Muito bem, nós vamos dar início à nossa escola bíblica dominical, virtual, né? O que temos, e graças a Deus por este ambiente, por esta plataforma, onde nós, neste período de pandemia, podemos matar um pouquinho da nossa saudade e, sobretudo, juntos meditarmos na palavra do Senhor. Muito bem, hoje, dia 12 de julho, domingo. Graças a Deus por mais um dia do Senhor. Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical através de uma palavra de oração. Feche os seus olhos, vamos buscar a presença do nosso Deus neste momento tão gostoso de comunhão e aprendizado das Sagradas Escrituras. Oremos. Senhor nosso Deus, te louvamos, ó Pai bendito, por mais um dia de vida, por esta manhã tão linda, ó Deus, esse dia de sol. E de uma maneira muito especial nós te agradecemos pelo fato de, logo pela manhã, rever os nossos irmãos, ainda que por esta sala virtual, mas juntos buscarmos a tua presença. E pedimos-te, ó Deus, a tua bênção sobre as nossas mentes, corações. Dá-nos, ó Deus, a sensibilidade, o discernimento espiritual, ó Deus, pela iluminação do teu Santo Espírito, para que cresçamos na tua verdade, na tua graça, no conhecimento, ó Deus, da tua palavra. Abençoa cada lar aqui representado. Abençoa, ó Deus, de uma maneira singela, nós te pedimos, a Igreja Presbiteriana de Peruíbe, ó Deus, que tem enfrentado, juntamente com outros irmãos, juntamente com o nosso país, com o mundo inteiro, ó Deus, este período difícil, este período, ó Deus, onde este vírus tem fustigado muitas vidas, tem, ó Deus, trazido o luto e a tristeza sobre muitas famílias, e nós te pedimos a tua consolação, nós te pedimos a tua bênção sobre a vida daqueles que estão enfermos, a vida daqueles que estão, ó Deus, entristecidos, enlutados, e vem, Senhor, abreviar esse tempo, ó Deus, de enfermidade, este tempo que tem assolado, ó Deus, a sociedade, mais particularmente, ó Deus, aqui a nossa cidade. Ó Deus, abençoe e traz a tua cura, o teu alívio sobre as nossas vidas. E cuida, Senhor, tu és de fato o nosso sumo bem. Se Jesus Cristo é o nosso supremo pastor, e nós pedimos a bênção do nosso Senhor Jesus sobre a nossa igreja que é tua, sobre as nossas vidas, para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Dá-nos, ó Deus, uma escola bíblica dominical abençoada e oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Fábio, nos conduza numa canção de adoração e louvor, por favor. Ok. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltar. Cantem, louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo, deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, se conosco glória dai, vinde, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltar. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor, hoje, tributamos todos nós do nosso louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, exaltado
nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltar. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amém, que assim seja. Meus irmãos, vamos ler a palavra do Senhor, vamos abri-la no livro de Josué, capítulo 1. Eu peço ao nosso irmão Abisai, por favor, Abisai, você pode, por gentileza, irmão querido, abrir a Bíblia junto conosco em Josué, capítulo 1, do primeiro versículo ao versículo 9. Você pode efetuar a leitura, por favor, Abisai? Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. Não esqueça, Abisai. Pastor, vai pedir para outro. Pastor. Oi. Se puder pedir vou ter que para pedir outro, eu peço. Vou ter que pedir para outro mesmo, porque a minha internet está falhando. Perfeito. Deu para perceber aqui com clareza. Está oscilando. A falha da internet. Sem problemas. Então eu peço à nossa irmã Andressa que efetue a leitura. Livro de Josué, primeiro capítulo, do versículo 1 ao versículo 9. Andressa, por favor. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande. Para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então, somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da vida. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém, queridos irmãos. O Senhor Deus, o teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Nós sabemos que Israel estava ali vivendo um grande desafio, a passagem pelo Jordão, e de fato ela só foi possível pela intervenção divina. Mas a palavra do Senhor, antes mesmo dele agir, era: Israel, Josué, ser forte e corajoso. Meus amados irmãos, versículo 2 diz assim que Moisés era morto naquela ocasião. E Deus então se dirige a Josué e diz: tenha disposição, tenha coragem, tenha ânimo, Josué, agora, e passa esse Jordão, tu e todo este povo. Irmãos, muitas vezes nós temos que, de fato, passar por desafios, passar por expectativas grandes, situações difíceis, onde nós precisamos ser corajosos, precisamos ter, de fato, ânimo. E o nosso ânimo e a nossa coragem não vem de um pensamento positivo, de uma disposição natural nossa, mas vem da fidelidade do nosso Deus, vem da certeza de que Deus dirige os nossos passos, dirige a nossa vida. A palavra de Deus para nós neste início de manhã
neste início de escola bíblica dominical é ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso, meus amados irmãos, para passarmos este Jordão chamado pandemia, chamado coronavírus. Estamos passando, temos certeza de que Deus tem trazido novos tempos, tempos de refrigério, e em breve estaremos juntos, unidos, emanados, abraçados, para adorarmos a Deus e matarmos um pouco mais da nossa saudade. Ser forte e corajoso, atravessemos, queridos irmãos, esse Jordão que está à nossa frente. Tá ok? Deus abençoe. Muito bem, vamos ter mais uma palavra de oração nesse sentido, justamente pedindo ao Senhor ânimo, coragem na vida da nossa igreja, na vida dos nossos irmãos, na vida das famílias da nossa igreja, para que atravessemos juntos este Jordão, essa fase difícil, este momento agudo, mas certos de que o Senhor tem conduzido a nossa jornada. Vamos orar nesse sentido? Eu peço ao nosso irmão presbítero Fábio que nos conduza nesta oração de intercessão pela nossa igreja. Por favor, Fábio. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, porque podemos estar aqui reunidos, mesmo que virtualmente, mas para adorar o teu nome. Queremos colocar a nossa igreja, Senhor, diante do teu altar, ó Pai. Queremos te suplicar por cada vida, Senhor, que faz parte dessa igreja, Senhor, cada família, Senhor, representada, ó Pai. Senhor, que possamos, mesmo nesses momentos de afastamento, mas não nos afastarmos, Senhor, da Tua palavra, Senhor, buscarmos cada vez mais, Senhor, conhecer a Tua palavra, nos achegarmos mais a Ti, ó Pai. Que não haja, Senhor, nesse momento nenhum esfriamento, ó Pai, que não haja, Senhor, nenhum desânimo, ó Pai, mas que sejamos fortes e corajosos, ó Pai, e possamos passar por esse momento mais fortalecidos, Senhor, para que no momento que pudermos estar junto, ó Pai, louvemos e adoremos juntamente com os nossos irmãos lá na Tua casa, ó Pai, lá na igreja, ó Pai, de Presbiteriano de Peruíbe, ó Pai, para servir e adorar o Teu nome, Senhor. Ser com esse momento, Senhor, de dificuldade, de pandemia, momentos de dificuldades na saúde, momentos de dificuldade, Senhor, na economia, ó Pai, que Tu venha estar com a Tua mão provedora, ó Pai, Tu venha estar derramando, Senhor, as Tuas misericórdias, ó Pai, com a Tua providência, Senhor, sobre a vida de cada um, ó Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Queridos irmãos, antes de darmos início efetivamente ao nosso estudo bíblico, na verdade, a nossa escola bíblica dominical, deixa eu transmitir aqui aos amados a última decisão do nosso conselho. O conselho da nossa igreja esteve reunido nesta última sexta-feira, aliás, última quinta-feira, quando nós deliberamos em conselho postergar um pouquinho mais aí a retomada para alguns trabalhos presenciais na nossa igreja. O conselho decidiu esperar para a próxima reunião, sendo que nesta próxima reunião ocorrerá uma nova avaliação do contexto e então essa reunião deverá acontecer na primeira quinzena de agosto e ali nós teremos mais um momento de análise, mais um momento onde nós nos debruçaremos sobre essa questão, pensando na integridade física da igreja, no bem-estar da saúde dos nossos irmãos e também, evidentemente, na real necessidade que, por outro lado, nós temos de, em breve, começarmos aqui a abrir algumas atividades, sobretudo para aqueles que podem estar conosco, aqueles que não pertencem a grupo de risco, estar conosco ali em alguns dos nossos trabalhos. Então, pedimos a oração da igreja, pedimos a colaboração dos irmãos na intercessão, pedindo a Deus sabedoria na vida do conselho, na vida dos presbíteros e do pastor, para que na próxima reunião, na primeira quinzena de agosto, tenhamos de fato, uma direção de Deus, não dos homens, não a nossa preferência, não a nossa observação natural, mas de fato a iluminação e direção do Espírito Santo
para melhor também sobre a integridade física dos nossos irmãos. Orem por isso, nós estamos aqui carentes, eu digo o conselho, carentes da direção do Espírito Santo, pois pesa sobre nós esta responsabilidade de duas vias. Tanto a necessidade de estarmos juntos, como também de sermos zelosos e responsáveis pela integridade dos nossos irmãos. Pesa sobre nós essa responsabilidade e eu peço oração incessante da igreja para que na próxima quinzena também tenhamos a direção de Deus em nossas resoluções. Por favor. Muito bem, vamos, antes agora sim de iniciarmos o estudo, vamos mais uma vez orar a Deus. Eu peço a nossa irmã Marcela. Cadê a Marcela? Não estou vendo a Marcela na tela. Muito bem, Marcela, você pode nos conduzir em mais uma oração? Só que desta feita, Marcela, não peça nada, por gentileza. Apenas nos apresente diante de Deus em gratidão, em exaltação e adoração ao seu santo e bendito nome, pois Deus de fato é maravilhoso, Deus é o sumo bem e nós temos muitos motivos para bendizê-lo e agradecer a sua generosidade, a sua sempre presente bondade em nossas vidas. Por favor, Marcela, nos conduza nesta oração. Senhor Deus, Pai querido, te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos permitiu acordar com vida e saúde, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, porque as suas misericórdias foram renovadas nesta manhã, ó Pai, e podemos, ó Deus, perceber o teu cuidado conosco, ó Pai, o teu cuidado com a nossa vida espiritual, o teu cuidado com as nossas famílias, com as nossas finanças, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, porque sem ti nada somos, porque a tua graça nos alcançou, Senhor. Te agradecemos pelo teu amor, pela entrega do teu único filho, ó Pai, por se entregar naquela cruz, ó Pai, pelos nossos pecados, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, porque mesmo em meio à pandemia nós temos a oportunidade, ó Pai, de nos reunirmos, ó Deus, como corpo, como igreja, para te louvar. Te agradecemos, ó Deus, porque hoje é o teu dia, Senhor, estamos aqui te buscando, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem sido fiel a nós, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor supre as nossas necessidades, ó Pai. Continue a falar conosco, Senhor, através do estudo, Senhor. Prepara os nossos corações para ouvirmos a tua palavra e entendermos, Senhor. Te louvamos, ó Deus, por tudo, Senhor, pelo teu cuidado, Pai, pelas tuas misericórdias, Senhor, e pelo teu amor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bom. Vamos então, agora sim, darmos seguimento aqui ao nosso estudo. Temos tratado, meus amados irmãos, nas nossas escolas bíblicas dominicais aqui neste ambiente virtual. Temos, se você já percebeu ou não percebeu, temos tratado aqui digamos assim, da aplicação da salvação, aplicação da redenção de Deus na vida do pecador. E nesse sentido, nós já falamos sobre a questão da fé, trabalhamos ali com a fé histórica, trabalhamos com a fé temporal e a fé salvadora, também trabalhamos com a questão da graça especial e a graça comum. Na última aula, nós demos início à doutrina da vocação e tratamos apenas sobre a vocação exterior. E na ocasião do domingo passado, nós falamos que a vocação exterior é o convite de Deus para o homem aceitar a salvação oferecida em Cristo Jesus. Pois bem, este convite é feito através da pregação do Evangelho. Irmãos, a vocação exterior que nós vimos na aula passada é o meio pelo qual Deus reúne o seu povo eleito de todas as nações. Então nós temos aqui o convite da salvação efetuado nesta vocação exterior, só que este convite muitas vezes é rejeitado pelo pecador, é rejeitado de uma maneira proposital, deliberada. E essa rejeição deliberada da vocação exterior torna os homens nulos em seus próprios raciocínios. Também essa rejeição proposital torna os homens insensatos e obscurecidos de coração. E essa rejeição deliberada, de uma maneira proposital, então,
deste convite da salvação, faz com que os homens se considerem, ou se tornaram com esta, ou a partir desta rejeição, absolutamente loucos. Pois bem, na aula de hoje nós vamos falar então da vocação interior. Tá ok? Vocação interior. Meus irmãos, quando a vocação exterior, que é a pregação do evangelho, o anúncio novas, esse chamamento exterior se torna eficaz através da ação do Espírito Santo, ocorre o quê? Ocorre justamente a vocação interior. Então, a pregação da palavra de Deus, ouvida na vocação exterior, quando ela é ouvida no coração, ou pelo coração, se torna então eficaz essa palavra na alma do pecador. Eu quero destacar aqui logo de início 3 marcas da vocação interior. A primeira marca é que a palavra de Deus é salvadoramente aplicada pela operação do Espírito Santo. Então, a palavra de Deus, na vocação interior, ela é de modo salvífico aplicado pelo Espírito Santo no coração do homem. Veja só, 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 23 e 24, diz assim o texto das Sagradas Escrituras: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas, e reparem agora, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, reparem aqui, enquanto a pregação de Cristo, do Cristo crucificado, é loucura, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, isto é loucura para muitos e escândalo para muitos, para os que receberam a vocação do Espírito, a mesma pregação, a mesmíssima palavra é poder, é sabedoria de Deus. Portanto, neste caso, o chamado interior transforma o homem natural em homem espiritual. A segunda marca é que esse chamado interior, ele é eficaz, totalmente eficaz para a salvação, para salvar o homem. Vocês se lembram lá no caso do discurso de Paulo na sinagoga de Antioquia, da Pisídia? Naquela ocasião nós temos ali a oposição dos judeus, por um lado, e a aceitação dos gentios, por outro, da mesma palavra, do mesmo chamamento. Observem comigo, prestem atenção aqui na leitura, Atos capítulo 13, versículos 46 a 48, diz assim o texto bíblico: então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis que nos volvemos para os gentios. Então vocês percebam aqui que Paulo e Barnabé haviam pregado, realizado aqui o chamamento exterior, e eles então, os judeus ali da sinagoga, de uma maneira deliberada, rejeitaram. Paulo então Barnabé se voltam para os gentios, e aí ele continua o texto: porque o Senhor assim não o determinou, eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. A mesma palavra, reações totalmente diferentes. Todos aqueles que haviam sido destinados para a salvação, tendo ouvido o chamado exterior, esse chamado exterior foi, de fato,
frutificado ali pelo Espírito Santo, e ele se torna então um chamado eficaz, e todos ali deram ouvidos ao chamamento da graça, ao chamamento da salvação. E a terceira marca é que a vocação interior é um chamado irrevogável. A pessoa que é eficazmente chamada pelo Espírito Santo a partir do Evangelho, a partir da palavra de Deus, ela será salva sem dúvida alguma. Por quê? Porque a Bíblia diz que os dons e a vocação de Deus, o chamamento de Deus, são irrevogáveis. Romanos 11, 29 deixa isso de uma maneira totalmente clara, quando Paulo diz: os dons e a vocação, o chamamento de Deus são irrevogáveis. Portanto, Deus não se arrepende daqueles a quem ele chama, e não pode, então, ele não revoga, na verdade, a salvação daqueles que ele tem chamado de uma maneira salvadora. 3 formas da operação da vocação aqui interior, ou seja, da vocação também conhecida como vocação eficaz. 3 formas da operação dessa vocação agora, meus irmãos. 3 formas da operação da vocação eficaz. Primeira, ela opera pela persuasão moral. Ou seja, o Espírito Santo opera pela pregação da palavra, é verdade, pela pregação do Evangelho, tornando eficaz a sua persuasão, o seu convencimento. Isso em que área do ser humano? Na área moral. Através dessa persuasão do Espírito Santo, o homem passa a prestar atenção à voz, ao chamamento de Deus. A segunda forma aqui da operação da vocação interior é que ela opera na vida consciente do homem. Na vida consciente do homem, diferentemente, pasmem agora, pasmem não, eu sei que vocês vão ficar curiosos, mas eu não vou adiantar aqui os temas. Diferentemente, enquanto a vocação interior ela opera na vida consciente do homem, a regeneração não opera na vida consciente do homem. Agora eu trouxe um barulho aí para vocês, né? Pastor, como assim? Regeneração não opera na vida consciente? Não. E não vou responder agora por quê. E a conversão? Conversão é a mesma coisa que regeneração? Conversão, regeneração e chamado interior são as mesmas coisas? E a conversão atua na vida consciente do homem? Tudo isso é matéria mais para frente. O fato é que o Espírito Santo opera de fato, ali, opera na consciência. O chamado interior dirige-se ao entendimento iluminado pela verdade, e esse chamado, então, influencia de uma maneira eficaz a vontade. Então, a palavra de Deus traz iluminação da verdade, entendimento da verdade, e o chamado move a vontade do homem. Então, com a vontade humana influenciada pelo Espírito Santo, o pecador, então, se volta para Deus. Em terceiro lugar aqui, com relação à forma da operação da vocação interior, é que ela opera com um fim pré-determinado. A vocação eficaz é dirigida fundamentalmente à salvação dos eleitos. É verdade que ela também cobre as experiências da vida cristã. Por exemplo, reparem aqui comigo, eu selecionei aqui vários textos bíblicos que eu gostaria que você ouvisse com o coração. E reparem quantas vezes aparece o verbo chamar, se referindo exatamente aqui a esse chamado interior. Mas não apenas para a salvação dos eleitos, mas cobrindo toda a experiência da vida cristã. Por exemplo, 1 Coríntios 1:9, Paulo diz assim: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Perceberam? É um chamado à comunhão com Cristo. 1 Pedro 3:9, temos uma outra característica aqui desse chamado. Diz assim: não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Então também é um chamado para herdar bênçãos de Deus.
Percebam quantas vezes a palavra usa essa ideia, esse termo chamado. Mais uma vez aqui, Gálatas 5,13. Reparem, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. É um chamado, então, à vocação interior, um chamado à libertação, um chamado à liberdade. Mais um exemplo, 1 Coríntios 7,15. Diz lá, Paulo, é um chamado eficaz, o chamado interior é um chamado à reconciliação, à paz com Deus. 1 Tessalonicenses 4:7, mais uma característica aqui desse chamado interior, diz assim: porquanto Deus não nos chamou para impureza, mas nos chamou para santificação. É um chamado para santidade. Efésios 4, versículo 4, mais uma vez aqui a característica deste chamado interior cobrindo a vida cristã. Diz lá, há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. É um chamado para a esperança, portanto, a esperança da glória. Mais um texto, acho que vocês estão ficando até um pouco admirados aí. Quantas vezes a palavra de Deus fala que nós somos chamados para algo que está ali contido na nossa salvação, mas que é abarcado ali pela vida cristã. Veja só, 1 Timóteo 6,12. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual fosse chamado. É um chamado para a vida eterna. 1 Tessalonicenses 2,12 diz assim: exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. É um chamado, então, para o reino e a glória de Deus. Percebam que há claramente o chamado, a vocação interior de Deus no coração do crente. Este chamado, ele se dá de primeira forma externo, ele vem pela vocação externa, o Espírito Santo atuando ali no crente. Esse chamado, então, se torna eficaz, chamando o eleito para a salvação, mas também destrinchando, dirigindo, educando o crente em todas as vicissitudes e em todas as esferas da experiência e da vida cristã, através deste chamado maravilhoso, o chamado interno. Muito bem, sobre vocação nós podemos parar aqui, queridos irmãos, tendo em vista que falamos da vocação exterior e da vocação agora interior. Lembrando que o que nós estamos estudando? Nós estamos falando sobre a doutrina da aplicação da redenção. E por isso eu já lhes disse que nós estudamos os tipos de fé, os tipos de graça, os tipos de vocação. Percebam, tudo isso está num espectro maior chamado a doutrina da aplicação da redenção, a doutrina da aplicação da salvação. Se situaram aqui na nossa escalada, na nossa proposta, certo? Essa é a proposta para esses dias, ou seja, estudarmos aqui a aplicação da obra da redenção. Então, na sequência desse estudo, nós vamos agora começar. Eu vou apenas introduzir, meus amados irmãos, falando um pouquinho sobre a regeneração, que também está contida na doutrina maior da aplicação da salvação. Primeiro, destacando o significado do termo regeneração. Irmãos, reparem aqui, regeneração é diferente de vocação eficaz. E regeneração é diferente de conversão. Tem muita gente que pensa que regeneração é a mesma coisa que a conversão. Não é. É diferente de vocação eficaz, é diferente de fé, é diferente de arrependimento, é diferente, portanto, de conversão. A conversão pode ou não, repito, pode ou não coincidir com a regeneração. Então vamos aqui a uma definição singela do que vem a ser a regeneração.
Meus irmãos, regeneração é a ação do Espírito Santo pela qual a nova vida é implantada no homem, no coração do homem, e a disposição da alma humana é renovada. Tá ok? Então é a ação do Espírito Santo pela qual essa nova vida em Cristo é implantada no homem e a disposição da sua alma é renovada. Agora, como que a gente deve viver isso? Bom, em tese, porque nós não estamos falando aqui de uma ciência exata, não tem como analisar a sã doutrina, não tem como estudar a palavra de Deus, não tem como fazer teologia, digamos assim, num sistema cartesiano. Não é assim que a coisa funciona. Quando nós estudamos a aplicação da redenção no coração do homem, nós temos ali, através de uma análise da teologia sistemática, nós somos impulsionados, encorajados a procurar entender como que Deus vai aplicando a sua graça salvadora em nós. Portanto, em tese, a vocação interior precede ou coincide com a regeneração. Ela precede ou coincide com a regeneração. Eu digo a vocação interior. Então, por um ato vivificador do Espírito Santo, por um ato do Espírito Santo, este ato vivificador gera a nova vida no coração do crente, mudando assim a disposição do coração deste pecador. Repare então que pela regeneração, aqui é o ponto, irmãos, aqui é o ponto. Pela regeneração é implantado, digamos assim, um ouvido espiritual que habilita o homem a ouvir o chamado de Deus. Que chamado? O chamado exterior. É aplicado, digamos assim, é implantado, digamos assim, um ouvido espiritual que habilita o homem a ouvir o chamado de Deus para a salvação da alma. Tendo o homem, então, recebido o ouvido espiritual da parte de Deus, o chamado do Senhor penetra, então, eficazmente no coração humano. Querem ver um texto lapidar dessa experiência? Vocês se lembram da, digamos ali, experiência de Lídia com a pregação da palavra? Diz lá Atos 16:14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Reparem aqui, o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Este é o ato regenerador. Essa é a ação vivificadora, o ato vivificador do Espírito Santo que gera essa nova vida, mudando a disposição, no caso ali de Lídia, que ela passou então a atender, a aceitar, a se capitular ao Evangelho, ou seja, as coisas que Paulo dizia. Irmãos, o Espírito Santo age em nossos ouvidos espirituais, portanto, para que conheçamos o que vem de Deus. 1 Coríntios 2, 12 e 13 diz assim, observem aqui, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Essa é a regeneração, tá? O Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Olha só, diz lá, Paulo está falando que nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Com que finalidade? Paulo acrescenta, para que conheçamos o que por Deus nos foi
dado gratuitamente. Sem este ouvido espiritual, sem essa experiência do novo nascimento, você não conhece a Deus. Paulo diz aqui assim, ó, ensinadas, né? Disso também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ele acrescenta, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então nós só aprendemos o ensinamento do Espírito Santo, só conferimos coisas espirituais, celestiais, com coisas espirituais e celestiais pelo ou através do novo nascimento. Então eu quero caminhar aqui para a parte sobre a natureza essencial da regeneração. Sobre a natureza essencial da regeneração, eu vou destacar aqui 3 rápidas considerações. Primeira, a regeneração é uma mudança fundamental, uma mudança radical, digamos, da disposição da alma, e essa mudança afeta o intelecto, afeta a vontade e afeta as emoções. Querem ver? O intelecto. 1 Coríntios 2, 14 e 15, Paulo diz, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Ou seja, ele ouve o Evangelho, ele entende a exposição do Evangelho, mas ele, o homem natural, não quer, ele não aceita e ele ainda a sentencia como loucura. E Paulo acrescenta, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Agora, como que vai se discernir espiritualmente? Só através desse ouvido espiritual. Porém, Paulo continua, o homem espiritual, aquele que tem o ouvido espiritual, digamos assim, que passou pela regeneração, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Paulo diz, nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha que coisa linda. Então, quando nós temos a experiência da regeneração, nós passamos a ter a mente de Cristo. Nosso intelecto é afetado pelo Espírito Santo. Mas também o Espírito Santo afeta a nossa vontade, a nossa volição. Filipenses 2,13, Paulo diz, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Olha só, 2 Tessalonicenses 3,5, como fica claro aqui que Deus, ele toca na nossa volição, na nossa vontade. Paulo diz, ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à consciência de Cristo. Então, Deus, o Espírito Santo, ele conduz o nosso coração a esse amor, a essa graça, através da ação regeneradora do Espírito Santo. E, evidentemente, é uma mudança fundamental, né? Porque toca também nas nossas emoções. Salmo 42, versículos 1 e 2, reparem aqui em forma poética, como aqui o salmista apresenta de uma maneira latente as suas emoções, quando ele diz, como suspira a corça pelas correntes das águas. Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Observe aqui que ele está tocado em suas emoções. Pois bem, então, a natureza essencial da regeneração, ela é uma mudança fundamental na vida humana, porque afeta o intelecto, a vontade e as emoções. Segundo lugar, ela é uma mudança instantânea. A regeneração não é uma obra gradual na alma. A regeneração não é progressiva, como é a santificação. Não, é o novo nascimento. Tá? E, para encerrar agora, terceiro aspecto aqui da natureza essencial da regeneração, é que ela é uma mudança na vida subconsciente. Agora eu vou deixá-los curiosos. A regeneração é uma mudança na vida subconsciente.
consciente. Irmãos, vou deixá-los aguçados. A regeneração é uma obra secreta e inescrutável de Deus. Em outras palavras, a regeneração não é diretamente percebida pelo homem. Vou repetir. A regeneração não é diretamente percebida pelo homem, mas só pode ser percebida nos seus efeitos. Ela é percebida nos seus efeitos. Mas eu preciso colocar aqui, à guisa de encerramento, uma observação importante aqui. O homem pode estar diretamente consciente de uma mudança nos casos coincide. Aí sim, aí o homem tem uma consciência ali da regeneração junto, coincidindo com a conversão. Mas só a regeneração, o homem, ele não, digamos assim, pode perscrutar isso. É uma obra, regeneração secreta, inescrutável. Ela não é diretamente, então, percebida pelo homem. Isso nos leva a algumas perguntas. Por exemplo, pastor, mas se a regeneração é uma mudança na vida consciente, então, de fato, para fazer sentido, a regeneração tem que ser diferente da conversão. Seria a conversão uma ação de Deus na vida na vida consciente do homem? Sim, seria. Então, vejam só, há muita confusão feita por vocês, por muitos crentes, nessa questão. O chamado da graça, ou seja, o chamado eficaz, a regeneração e a conversão. São coisas diferentes. Nós entendemos um pouco melhor como Deus vai aplicando isso, nós estamos ali mais preparados, não apenas para agradecer, para contemplar esta graça redentora maravilhosa, mas para entender o agir salvador, o agir salvífico em nossas vidas, como também para dar razão, explicação da nossa fé bíblica, da nossa fé reformada. Então, quero deixá-los aí um pouco curiosos. Qual seria a diferença de regeneração para conversão? Lembrando que eu apenas introduzi a aula, o tema da regeneração. Conversão nós vamos falar mais para frente, tá? Minha proposta é deixá-los com essas dúvidas, tá ok? Para que, evidentemente, depois nós possamos tratá-las e direcioná-las a um bom termo. Vamos encerrar a nossa aula de hoje? Vamos orar, concluindo assim. Eu peço então ao nosso irmão, o nosso irmão Rodrigo, que nos conduza nesta oração final. Por favor, Rodrigo, habilite aí o seu microfone e vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, Senhor, porque a salvação vem do Senhor. Foi o Senhor quem nos chamou, quem nos regenerou, Senhor. E temos a esperança de que é o Senhor que vai nos glorificar junto a Ti, Senhor, porque por isso toda essa obra de regeneração é um plano do Senhor para as nossas vidas, é obra da Tua misericórdia, da Tua graça, ó Deus. Nos ajude a permanecer firme, Senhor, sempre na Tua palavra, sempre nos ajude a caminharmos, Senhor, de maneira fiel, pela fé, sabendo que o Senhor é quem nos guarda, o Senhor que é a nossa fortaleza, Senhor. Não deixe com que fiquemos abalados por situação alguma, Senhor, mas nos ajude a compreender, Senhor, a Tua soberania e o Teu cuidado pelas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus queridos irmãos. Deus abençoe. Um ótimo domingo a todos e nos veremos, se assim o Senhor permitir, às 19 horas para o nosso culto vespertino. Um bom domingo a todos. Deus os abençoe.